Muito bem, pessoal. Então eu vou falar para vocês um pouquinho de teoria do que é controle de versão e especificamente do Git, tá bom? Então imagine o seguinte: se você já conhece controle de versão e tudo mais, pode pular esse vídeo, beleza? Tá? Então, para quem não entende muito bem, vou fazer um resumo rápido aqui, muito sintético, só para ajudar a gente a falar as mesmas coisas, usar os mesmos termos, vocês entenderem esses termos quando a gente falar de controle de versão. Então, olha só, imagina que você tem um arquivo, beleza? Você criou lá um arquivo, o nome desse arquivo, program.cs, arquivo C#. Então vocês têm um arquivo C#. Só que esse arquivo C#, vocês vão modificar ele com o tempo, não é isso? Tá? Então, no tempo, esse arquivo vai sofrer uma série de alterações. Vou fazer a linha do tempo aqui, tá? E aí que vocês vão ver o seguinte, o arquivo vai ser criado lá no tempo 0, beleza? Depois vai ter mais uma modificação, depois vai ter uma outra modificação, tá? Infinitamente em tempos você vai ter esse arquivo sendo modificado, beleza? Então, a cada momento você vai ter uma visualização desse arquivo, certo? Então, vou fazendo aqui, ó. Cada tempo eu tenho uma visualização, né, uma versão desse arquivo aqui, tranquilo? Tá? E aí, suponha que a versão que está marcada aqui no T2, ela foi para produção, ela foi usada para produção, tá? Só que o arquivo continuou sendo atualizado. Então, a versão atual desse arquivo na sua máquina é essa que está marcada com atual aqui, e a versão que está em produção é essa que está no T2 aqui. Beleza? Tá? Então aí já tem uma questão importante aí. Porque imagina que se acontecer algum bug lá em produção, tá? Eu tenho que voltar para essa versão, para esse tempo aqui, né? Voltar no tempo para poder justamente pegar essa versão, simular o bug em produção e aí corrigir, tá? Então, a maneira que as pessoas faziam isso antigamente, olha lá, gente, antigamente, não façam mais isso, é criar um arquivo e aí colocava lá uma extensão .old, né? Ou então botava um arquivo com uma extensão relacionada à versão. E aí o pessoal era super criativo nessas coisas aí, tá? Galera super criativa, tá? Mas o que a gente queria, na verdade, era ter uma máquina do tempo, que a gente pudesse voltar aí no tempo, na verdade, ir e voltar no tempo, né? Para que a gente pudesse ter as versões de as versões do arquivo naquele momento, tá? Sem precisar fazer backup, fazer zip. Então isso aqui é uma péssima solução, tá? Tranquilo? Então essa é a ideia, né, de você ter um sistema, né, um softwarezinho que seja essa máquina do tempo, tá? Então o pessoal percebeu esse tipo de problema, tá? E criou aí uma máquina do tempo chamada controle de versão. Então todo software que resolve esse tipo de problema consegue fazer com que você guarde várias versões do mesmo arquivo, tá? E consiga voltar com essas versões na hora que você quiser. É um software que é chamado de controle de versão, tá? Vou escrever aqui embaixo, controle de versão. Então, a gente tinha vários programas que faziam isso,
Deixa eu apagar aqui a questão da produção. O mais antigo deles era um arquivo chamado CVS, muito famoso aí, né? Várias empresas usavam esse tipo de arquivo. Depois ele trouxe alguns problemas, né? Principalmente a questão de lock, enfim, eu não vou entrar nessa discussão. Depois veio um cara que tomou a frente aí, chamado Subversion, mas ainda tinha alguns problemas. O Subversion ele tinha um servidor único, né? E depois veio o nosso famoso e querido Git, tá? Que também é um software de controle de versão mais atual, que resolve outros problemas melhores. Mas isso aí, se você quiser estudar depois, vocês vão ver o histórico de cada um. Tá? O importante é que o Git é um sistema de controle virtual, é uma máquina do tempo em que você consegue voltar no tempo, né? Seu arquivo, seu programa, no final das contas, no tempo aí, tá? Porque você consegue guardar não só um arquivo, mas uma série de arquivos, as pastas dele. Então, se você mandar voltar numa versão X, todos os arquivos vão voltar para aquela versão X. Tranquilo? Então, essa é a ideia de um controle de versão. Como é que funciona um controle de versão? Aí eu vou apagar esse cara aqui, porque eu tenho um espaço muito curtinho, para falar o seguinte. Ó, um sistema de controle de versão, ele na verdade ele fica instalado numa máquina, tá? Vou chamar aqui de servidor, e o teu código fica lá dentro desse servidor, tá? E o local em que a gente usa para chamar, deixa eu desenhar um pouquinho para baixo, porque estou vendo que vocês não estão enxergando aí. Vou botar um pouquinho mais para baixo aqui o servidor, tá? Então, o código que está aqui, que fica o local onde o seu código fica lá no servidor, esse espacinho aqui que tem as pastas e todos os arquivos, é chamado de repositório, tá? Então é a primeira palavra importante que você precisa entender quando se fala de controle de versão. Repositório é o local, né, que é uma pasta basicamente com uma série de arquivos de controle, tá? É o local que está sendo controlado, cuja versão dos arquivos está sendo controlada. Tranquilo? Tá? E aí, quando você tem o servidor do Git com o seu repositório montado, você pode ter várias máquinas, tá? Vou fazer aqui várias máquinas. Isso aqui é um notebook, tá? Não é churrasqueira não, pelo amor de Deus, hein? Tá? Você tem várias máquinas que estão conectadas a esse repositório e elas tanto fazem tanto inserem coisas, né? Tanto fazem modificações nesse repositório, quanto recebem as modificações do repositório para a sua máquina local. Tá? Então, por isso que eu fiz a setinha de ida e volta aqui. Então, o importante é que, quando você tem esse vínculo, você mantenha o seu repositório sincronizado. Então, você pode ter uma pessoa aqui trabalhando, um desenvolvedor, pode ter um outro desenvolvedor trabalhando aqui, e outro desenvolvedor trabalhando aqui. Ou você mesmo pode ter duas máquinas, tá? Duas máquinas físicas diferentes conectadas ao mesmo repositório, que eu imagino que é o que vocês estão querendo fazer na aula, né? Vocês estão querendo, lá na máquina da aula, se conectar a um repositório e em casa se conectar ao mesmo repositório e puxar, e sincronizar as modificações que você fez no seu repositório para a sua máquina local. E você fica sempre fazendo isso. Tá? Então, durante a semana, você trabalha em casa, imagina que você vai estudar para caramba em casa, faz as modificações no repositório, chega na aula, pega essas modificações, aí trabalha na aula, faz modificações, joga para lá. Tá? Então, tem essa sincronização aqui, usando um repositório comum.
beleza? Então, repositório. Então, o processo, tá, de você fazer este movimento, de você pegar o que está na sua máquina e mandar para o repositório, isso é chamado de empurrar, né? Estou empurrando as modificações. Então, do inglês, pull, tá bom? Beleza? E o processo contrário, que é você pegar o que está lá novo e trazer para sua máquina, é o processo de você... Eu acho que eu falei besteira. Na verdade, aqui é push e aqui é pull, tá? Então, empurrar, push, e puxar, né? Pegar o que está vindo aí, é o pull, tá? Então, são outros dois termos que vocês vão ouvir muito quando estiver trabalhando com o Git, tá? Tranquilo? Mas no Visual Studio, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, no Visual Studio vai estar traduzido, ou então se tiver em inglês vai estar um outro nome, que é sincronizar e tudo mais. Mas é importante que vocês conheçam esses termos. Tranquilo? Então, o processo de você pegar uma modificação, tá, em um ou mais arquivos e colocar, né, e publicar essa modificação no repositório, tá, é chamado de commit. Tá? Então, se eu estava na versão T0 aqui e quis publicar uma modificação, tá, eu vou fazer um commit aqui. Tá? Então é outro nome importante que vocês precisam entender, que é publicar as suas modificações. Mas aí a pergunta, eu publico essas modificações no repositório online, vamos dizer assim, né? Não. Você vai publicar as suas modificações numa versão local do seu repositório. Cada máquina, essa é a característica diferente do Git. Cada máquina tem um repositório. Quando você commita, você está apenas colocando essa versão no repositório. A gente vai ver isso no Visual Studio. Tá? Você commita, joga no seu repositório local. Depois você pode então ter vários commits, fazer vários commits, e aí pegar todos esses commits e mandar de uma vez só para o repositório online através de um push apenas. Você pode então ter N commits com um push apenas. Você coloca todas as publicações aqui no repositório. Tudo bem? Tá? Outra coisa importante para acabar o vídeo é que cada commit exige uma mensagem de publicação. E essa mensagem é importantíssima, tá? Que você coloque lá essa mensagem e coloque uma coisa que seja descritiva da publicação que você está fazendo. Não vai colocar implementado, não vai colocar feito, né? Done. Tem que colocar o que você realmente fez, beleza? Funcionalidade XYZ foi implementada com os arquivos tal, com o banco de dados, né? Enfim, você vai escrever a modificação. Por que isso, gente? Porque é uma máquina do tempo. Às vezes você vai querer entender qual foi a decisão que você tomou, tá? Naquele mês passado, tá? Para ter tirado a classe que tinha um array e passou para um outro tipo de estrutura de dados. Então essas decisões precisam estar descritas nessa mensagem de commit. Beleza? Então é isso, tá? É muito, muito, muito genérico assim que eu estou falando aqui, muito por alto, mas esses termos são importantes para quando a gente mostrar na Visual Studio vocês entenderem. Gostaram do meu desenho? Né? Muito bom, que beleza, né, gente? Então, um abraço.